Olá pessoal, eu sou a Graça, sou fonoaudióloga e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o bilinguismo. Cientistas descobriram que o cérebro de uma pessoa bilíngue é diferente do cérebro de uma pessoa normal em alguns pontos, e eles começaram a ver que as conexões cerebrais são diferentes. Olha que fato interessante, né? E desde que eu vim para a Austrália, eu observo que meu cérebro funciona de uma maneira diferente até na hora de falar. Agora eu falo de uma maneira diferente. Então tudo isso influencia muito na vida de crianças, né? Principalmente de famílias que moram na Austrália, que moram nos Estados Unidos, que moram em locais que falam talvez a língua inglesa ou italiano, alguma outra língua. O cérebro de pessoas bilíngues, eles têm diferenças, são a percepção, a memória, a flexibilidade cognitiva e as emoções. Essas crianças, principalmente as que nascem e crescem em países diferentes, né, que falam duas línguas ao mesmo tempo, como é o caso de muita gente aqui na Austrália, ou muitas famílias que vêm para cá com essa criança já aprendendo o português, elas têm sim uma diferença nas questões linguísticas, nas questões emocionais, e tudo isso influencia, né, no desenvolvimento infantil. De acordo com esses estudos, e que eu super acredito que isso é real, porque eu vivo isso, né, mesmo eu sendo adulta, influencia pelo tempo de exposição que você tem àquela língua. Se você está exposto, por exemplo, ao inglês por muito tempo, você com certeza vai se adaptar mais facilmente ao inglês. Se você está exposto ao português, se você mora no Brasil, seu filho fala inglês só uma vez ou duas por semana na escola, é totalmente diferente. O tempo de exposição que ele tem à língua inglesa é muito menor. Então isso influencia muito para as crianças principalmente. E por isso é tão comum hoje em dia ter as questões do intercâmbio, né? Das pessoas quererem vir e morar em países que falam a língua inglesa. Mas basicamente você tem que entender que cada língua ela tem os fonemas, como eu já falei em alguns vídeos de aquisição de fonemas, né? Eu vou até deixar um card aqui para vocês lembrarem de quem não viu esse vídeo ou dar uma olhada. Então o português e o inglês, você tem que entender que eles têm fonemas, sons de letras diferentes. De acordo com que a língua é diferente, a gente tem que entender que são diferentes também as aquisições desse fonema. Por exemplo, para o português, até 4 anos de idade, a criança ela já aprendeu todos os fonemas praticamente. Talvez não o TR, BR e o R. Os R's que são mais difíceis para a criança fazer, que são os anteriores, né? Que é aquele RA. Já no inglês é totalmente diferente. Então, quando você está no inglês, quando você está aqui, está aprendendo inglês, você tem até 6 anos de idade, geralmente, para aprender coisas mais difíceis para a língua inglesa, como o TH, que é o T. Você vê que a língua funciona de uma maneira diferente, ela se movimenta de uma maneira diferente, os músculos se movimentam de uma maneira diferente. Quando os pais me perguntam sobre atrapalha aprender duas línguas ao mesmo tempo, principalmente para criança, na minha opinião, não. Na minha opinião, o nosso cérebro ele tem a capacidade de conseguir sim aprender duas línguas, tá? Quanto mais nova a criança, mais memória e mais fácil ela vai ter, e se ela for exposta a essa língua, mais fácil ainda. Eles podem ficar confusos? Sim, a resposta seria sim. Eles às vezes podem ficar confusos com a pronúncia de algumas coisas, e é aí que a gente, fonoaudiólogo ou os pais, vão entrar. Que é aí que a gente consegue ensinar a criança aonde fica aquele movimento, como fazer aquele movimento, né? A criança fazer o movimento correto da língua, dos dentes, aonde colocar essa língua, como fazer o movimento da boca, né, para falar. Isso sim tem influência. A criança, às vezes, ela pode ficar um pouco confusa ali no momento de falar. Mas, geralmente, se ela tem dois pais de nacionalidades diferentes, ela consegue sim falar com o pai que fala inglês ou a mãe que fala inglês em inglês e falar com o pai e a mãe que fala português sem problema nenhum. Quando eu faço perguntas para as crianças aqui, principalmente, elas me respondem em português quando eu faço a pergunta em português e elas me respondem em inglês quando eu faço a pergunta em inglês, o que é muito interessante para você ver como funciona rapidamente essa conexão cerebral, ela muda ali rapidamente. Adultos, eles podem ter um pouquinho mais de dificuldade, porque é normal. Até pelas questões cerebrais, da gente estar um pouquinho mais velho, realmente o aprendizado ele vai ser de uma forma diferente para os adultos. Uma coisa muito legal também que os cientistas dizem, né, que a pessoa que aprende duas línguas,
Essa pessoa, ela aprimora as habilidades cerebrais e as habilidades de linguagem e ela ajuda o cérebro, ela previne a ter várias doenças no futuro, como Alzheimer e outras doenças, que é muito importante que você aprenda, assim, coisas diferentes, principalmente novas línguas, e que isso está diretamente ligado à questão de renovar nossas conexões cerebrais. Então, muita gente me pergunta como que é a fonoaudiologia aqui, como que é a fonoaudiologia no Brasil, se é diferente. Não é diferente. As avaliações são basicamente as mesmas, aqui tem alguns outros protocolos que são diferentes, com certeza as avaliações são em inglês, mas são basicamente as mesmas. Então, a base fonoaudiológica, ela é a mesma, independente do local que você vai, tá? A base fonoaudiológica, como você faz o tratamento, elas funcionam da mesma maneira aqui. Então, a fonoaudiologia, tanto aqui como no Brasil, como no português, ela funciona, ela tem a base das mesmas coisas, eles têm o mesmo aprendizado que a gente, o que é bem legal. O que ajuda também na hora de fazer uma avaliação, na hora de tratar uma criança, né? E eu acho que é um super diferencial e muita gente me procura por eu falar duas línguas, por eu falar o português. Então, muitas pessoas brasileiras acabam me procurando devido a eu falar o português. Eles querem uma terapia em português também. Às vezes, para ajudar essas crianças na questão da fala do português, para não ser esquecido o português, a língua nativa deles, né? A língua talvez dos pais, ou talvez de um pai ou de uma mãe apenas da família. Isso é muito comum. A parte que todo mundo mais esperava, que são os métodos do bilinguismo, né? São 4 métodos que a gente tem, eu vou falar eles em inglês, só para ficar mais fácil, eu vou falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro método é One Person, One Language, que é muito usado por muita gente nos Estados Unidos, eles têm até livros sobre isso, e eu também acho bem legal, apesar de que não é a minha favorita, tá? Para usar na Austrália. One Person, One Language é quando você, por exemplo, tem seu filho, ele tem um pai que fala australiano, inglês australiano, e você fala português. Então, essa criança vai falar todo momento com o pai em inglês e todo momento com você em português. Funciona para muita gente e geralmente funciona de uma maneira bem flexível para as crianças, porque elas conseguem ter essa rápida troca aí de linguagem, o que é bem legal de ver. O segundo método que eles usam, né, que eles falam dessa estratégia que é muito usada também, seria o Minority Language at Home. Esse Minority Language seria assim, em casa, eu adoro ele, em casa você vai falar em português, principalmente se os pais, os dois, forem brasileiros. E na escola você vai aprender inglês com seus amigos, você vai falar inglês, e fora de casa a gente pode falar inglês. Mas dentro de casa vai ser um momento que a gente vai falar português. O que é legal nisso é que você consegue manter essa criança com a língua nativa, principalmente quando os dois pais são brasileiros, né? Ou que falam português. Os pais entendam que esse método é o meu favorito, ele é super flexível, ele é super legal. Ele vai acontecer da maneira que os pais em casa vão falar português, fora de casa eles podem falar inglês tranquilamente, até porque você tá num país de língua inglesa, o que eu acho bem legal. Você tem que falar inglês na rua, né? Tem que estimular o seu filho a falar com os amigos. Mas a criança, ela vai naturalmente aprender a falar inglês. Então não tem problema nenhum de em casa você escolher sempre o ambiente de casa para vocês falarem português. É um momento que vocês têm para vocês, é bem legal. O terceiro método é o time and place. O time and place, você escolhe um local da sua casa. Por exemplo, na cozinha a gente só vai falar inglês. Na hora do almoço e do jantar, a gente só vai falar inglês. Você vai escolher um tempo ou um local e você só vai falar inglês naqueles momentos, tá? Então você pode fazer uma escolha, o que fica um pouco mais flexível, mas o que eu não acho que é super eficiente, tá? E o último método, o quarto método, é o Mixed Language Policy. Esse daí é o mais flexível de todos, que é o que os adultos fazem, né? Do bilinguismo. Você vai pra casa, você estuda inglês a hora que você quer. Se você quer ler um livro, você lê um livro. Se você quer ouvir uma música, você vai ouvir uma música. Esse método, ele é mais para adultos, tá? Do que para crianças. É um método que você faz muito de uma maneira muito livre, o horário, você não tem muito um horário, você também não tem um local, você pode falar inglês ou português, que é o que a gente vive, o que o adulto vive. Então, eu acho que nas questões de criança, seria muito mais interessante a família buscar tentar ou a primeira ou o segundo método, que seria exatamente ou em casa eu falo português e fora eu falo inglês, né? Caso você more aqui, por exemplo, ou se o seu filho tá no Brasil, você escolhe o método que eu acho bem legal de vamos falar inglês, a gente for pra mesa, a gente vai falar inglês.
E eu acho bem legal, porque os pais acabam aprendendo também, né? Os pais aprendem inglês com as crianças é muito mais divertido. Você vê que eles se divertem também, que é bem legal, que as crianças aprendem muito mais rápido, que falam corretamente muito mais fácil, até por uma questão cerebral, né? De conexão, de memória e tudo isso que é natural. Quero deixar uma dica aqui para os pais que pode ser bem legal, que você pode usar tanto aqui na Austrália como no Brasil, que seria começar a fazer notas, pequenas notas, e colocar no quarto da sua criança. Coloca ela, por exemplo, na cama. Você vai lá e vai colocar bed, e vai colocar bed é cama, em português e em inglês. Sempre lembre de colocar as duas línguas. Eu acho legal colocar as duas línguas, porque elas vão conseguir se adaptar a ter essas duas línguas de forma fluente, tá? Então, se você vai na cozinha, coloca na geladeira, não precisa ser grande, né? Dependendo da idade da criança, se ela já consegue ler também. Se ela não souber ler ainda, dá pra você começar a fazer músicas em inglês e português, né? A musiquinha do ônibus, que é bem comum aqui, a gente usa muito no trabalho fonoaudiológico, a roda do ônibus gira, gira, que é essa musiquinha no português. Aqui no inglês a gente usa muito para crianças. A gente faz o movimento, fala o pneu está rodando, né? Faz os movimentos, mostra para ela. Então dá para você fazer também, colocar vídeos em inglês e vídeos em português, colocar pessoas que essa criança gosta no YouTube. Tem muitas crianças que gostam de YouTube, né? Gosta de YouTubers, pessoas, outras crianças fazendo atividades. Coloca em inglês se você quer estimular o inglês, ou coloca em português se você quer estimular. Você vai fazer essa escolha, e lembrando que essas são dicas assim que você pode fazer e que vão ajudar na memorização de palavras, no vocabulário e na comunicação. Mas enfim, é isso que eu queria falar com vocês sobre bilinguismo hoje. Obrigada por vocês verem meu vídeo, muito obrigada por ter vindo até aqui. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana. Fiquem com Deus.